Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo é bom estarmos aqui nesta casa do Senhor celebrando o mistério pascal de Jesus Cristo, seu bendito Filho que está presente no meio de nós. Em Sua palavra, Cristo nos enche de esperança e força, expulsando todo medo e desânimo, pois seu amor venceu as forças do mal. Então celebremos este dia santo com total confiança e profunda ação de graças. Então a primeira leitura está em Jeremias capítulo 20, versículo 10 a 13. Jeremias capítulo 20, versículo 10 a 13. Jeremias disse: Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Por isso os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração. Rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Então a liturgia de hoje, a liturgia desse domingo, deste 12º domingo do tempo comum, estrutura-se de modo geral no contraponto entre a figura do justo e a do ímpio. Então, na primeira leitura do livro de Jeremias, a pessoa justa e piedosa é perseguida por aqueles que trazem a maldade em seu coração, gerando situações de medo, insegurança e até violência. Contudo, a palavra do profeta é de esperança. O Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Deus permanece ao lado do justo, perseguido, protegendo-o, amparando-o e socorrendo-o em suas maiores necessidades. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Romanos, capítulo 5, versículo 12 a 15. Romanos, capítulo 5, versículo 12 a 15. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Então, na segunda leitura da carta aos Romanos, também contrapõe duas figuras: Adão, o primeiro vivente, e Jesus, nosso Redentor. Por meio de Adão, que se desviou da vontade de Deus, o pecado entrou no mundo. Mas pela encarnação do Filho de Deus, a graça superabundou entre a humanidade e por isso fomos salvos e libertos para sempre. E agora falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 10, versículo 26 a 33. Mateus capítulo 10, versículo 26 a 33. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus.
Então, no Evangelho de hoje, o próprio Senhor Jesus nos dá uma palavra de ânimo e coragem. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Precisamos ter consciência de que, mesmo em meio às dificuldades e perseguições, nossa esperança está em Deus e nos valores eternos. Esforcemo-nos para trilhar o caminho da justiça, sempre amparados pela graça do Senhor. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu me agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.